Milionário fica irado ao ver seu terno rasgado pela empregada e revela segredo inesperado. Naquela manhã nublada, o escritório da renomada firma de advocacia Carvalho e Associados fervilhava como se estivesse no centro de um furacão. Júlia, a nova estagiária, apressava-se pelos corredores luxuosos, com a pasta abarrotada de documentos que ela ainda tentava memorizar. Seus planos de fazer uma boa primeira impressão foram jogados pela janela com a urgência das aulas de direito e o peso das expectativas. Ela sonhava alto. Quero ser uma advogada brilhante, pensava, mas nenhum livro a preparou para o que estava prestes a acontecer. No seu caminho em direção à sala de reuniões, onde o diretor Daniel Carvalho aguardava com um grupo de investidores, a pressão aumentava. O clima no ar era tenso e Júlia sentiu um frio na barriga. As paredes requintadas pareciam se inclinar sobre ela, como se quisessem absorver suas inseguranças. Ao atravessar a porta, um momento de descontrole se trans. Júlia olhou para cima e viu Daniel, um homem de olhar fulminante e terno impecável, agora com a parte de trás de sua calça acinzentada exposta. O choque foi instantâneo. Os olhos de todos no escritório se voltaram para ela, e em um minuto o silêncio foi quebrado por risadinhas nervosas e olhares de reprovação. Ela se sentiu pequena. Aquela mulher cheia de sonhos se transformou em uma figura caricata no centro de uma tragédia. "Você está brincando comigo?" Daniel disparou, sua voz atravessando o clima tenso com força. O choque em seu rosto se misturava à cólera, mas Júlia percebeu alguma coisa além. Uma vulnerabilidade escondida sob a superfície. Era como se, apesar da ira, houvesse uma dor que ele não deixava transparecer. No entanto, para ela, aquele instante se estendeu eternamente, o nó na garganta apertando, enquanto o calor da humilhação subia pela sua face. Mas a surpresa não terminou ali. No auge da confusão, um ex-sócio traíra de Daniel apareceu trazendo à tona Segre. A tensão no escritório aumentava. Enquanto Júlia tentava recuperar sua autoestima e pedir desculpas timidamente, Daniel a observava com um misto de fúria e desespero. Foi um cenário incrível, o poderoso diretor, envolto em suas fragilidades, enquanto ela, a estagiária, se tornava o centro de um drama que poderia definir seus futuros. O que faria Júlia ao descobrir que, sob a arrogância de Daniel, havia um homem que, apesar de tudo, ansiava por conexão e carinho? O clima esquentava na sala e a pergunta pairava no ar. Conseguiriam eles superar os fantasmas do passado antes que fosse tarde demais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A atmosfera na sala de reuniões estava insuportavelmente tensa. Os olhares se fixaram em Daniel, o diretor, ainda em choque, e em Júlia, a estagiária, que tentava se esconder da humilhação que a envolvia. O ex-sócio traíra continuava a lançar seu veneno, sua voz cortante reverberando pelas paredes luxuosas do escritório. "Você não é o único aqui, Daniel", gritou o homem, uma sombra do que fora, mas com uma ferocidade que poderia abalar qualquer um. "Seus segredos estão mais perto de ser revelados do que você imagina, e essa moça aqui pode ser a chave." Júlia mal podia respirar. A cada palavra, sentia o peito apertar mais e mais. O que estava acontecendo? Daniel, apesar do atrevimento, parecia hesitar. O olhar intenso que ele mantinha na direção do seu ex-sócio era como um duelo silencioso. Júlia percebeu que a tensão ia além do simples embaraço por causa do terno rasgado. Então, o inesperado aconteceu. O celular de Daniel vibrou numa mesa próxima, quebrando o clamor da discussão. Ele atendeu sem pensar. "Alô?" Sua expressão mudou instantaneamente. O rosto passou de indignação para pânico.
Não, isso não pode estar acontecendo. Os murmúrios na sala se tornaram sussurros inquietos. Todo o escritório assistiu à transformação. O ar estava eletrificado, como se um raio prestes a atingir a terra. Parecia que todos respiravam a mesma angustiante expectativa. O ex-sócio parou de falar. Sua expressão de desdém se transformou em curiosidade ansiosa. O corpo de Daniel estava agora tenso, as mãos tremendo levemente enquanto ele ouvia do outro lado da linha. Você realmente está dizendo isso? Não, isso não pode ser verdade. O que você quer dizer com as provas estão a caminho? Sua voz, antes firme, agora soava como o frágil eco de um homem em conta-gotas de desespero. Júlia conduzia as mãos frenéticas nas pernas, tentando encontrar um ponto de equilíbrio. O que ele estava ouvindo? Que provas? Um misto de medo e empatia começava a surgir dentro dela. Sentiu que essa era a oportunidade de entender quem era realmente Daniel Carvalho, o homem por trás do milionário de terno impecável. Ele desligou o telefone e olhou para a sala, agora pálido. Aconteceu uma situação urgente. Precisamos sair agora, ele disse, a voz embargada. As palavras pareciam acorrentadas pela gravidade. Um dos investidores, um homem alto, com um olhar chispeante, perguntou: "O que você quer dizer com isso? O que aconteceu?" Com os lábios apertados e os olhos fixos no chão, Daniel começou a falar. Mas não foram promessas de segurança ou planos de resolução. Sua confissão estremeceu o ambiente. Alguém está vendendo informações sobre nossa empresa. Um vazamento que pode arruinar tudo. O silêncio na sala era de morte. Sussurros começaram a ecoar, na tentativa de entender o que aquilo realmente significava. Mas antes que alguém pudesse perguntar mais alguma coisa, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Uma mulher, com uma expressão decidida, entrou apressadamente. Ela não era qualquer uma. Júlia a reconheceu imediatamente. Era a figura que tinha se encontrado em algumas reuniões anteriores. A advogada de concorrentes, com um olhar afiado e uma postura destemida. Como se soubesse exatamente onde os ossos estavam expostos. "Daniel, está na hora de acertarmos as contas", disse ela, mal contendo um sorriso desdenhoso. "E ó, que bela surpresa, Júlia. Você está no lugar certo, na hora errada." A sala estava em ainda greater tensão. O que ela queria dizer com isso? O que tinha a ver com os segredos que Daniel guardava? A história de Júlia virou um carrossel aterrador e, sem saber, ela se viu puxada para o epicentro de um turbilhão explosivo, onde lealdades eram testadas e verdades de... Enquanto todos seguravam a respiração, uma verdade gritava dentro dela. Nada seria como antes. O que aconteceria a seguir poderia mudar não só a vida de Daniel, mas também a dela. E o que aquele homem realmente escondia, quando a confiança já estava em frangalhos? A pergunta pairava no ar, pesada e ansiosa, enquanto o perigo se aproximava. A sala parecia ter congelado, todos os olhares fixos na mulher que acabara de entrar. A tensão era palpável. E Júlia sentiu como se a temperatura tivesse caído vários graus. A advogada de concorrentes, expressão firme, agora ocupava o centro do palco. Parecia saber algo que poderia explodir tudo em 1000 pedaços. "Daniel, está na hora de acertarmos as contas", ela disse, um sorriso arrogante nos lábios. "E oh, que bela surpresa, Júlia. Você está no lugar certo, na hora errada." As palavras ressoaram como um eco sinistro. Júlia mal teve tempo de calcular o que isso poderia significar. Um arrepio subiu pela espinha. Não era apenas um jogo de poder, mas um embate de vidas. Daniel permaneceu em silêncio, os músculos da mandíbula se contraindo como se ele estivesse tentando controlar uma ira contida. "Quem é você para ameaçar?" Daniel questionou. Mas a insegurança em sua voz era inegável. As palavras saíram como um rosnado, mas não havia força por trás delas. Apenas uma fragilidade que começava a brotar. "Você sabe bem quem sou", a mulher respondeu com desdém. "E o que eu quero? As informações que estão vazando não são apenas rumores, Daniel. São verdades que você tenta manter escondidas." O ambiente estava tão pesado que Júlia sentiu a necessidade de respirar fundo. O que essa mulher sabia? O que estava realmente em jogo? Mas antes que pudesse formular mais perguntas,
Um novo toque de celular interrompeu aquele momento tenso. Era novamente de Daniel, e ele o atendeu, os olhos se arregalando de uma forma que fez o coração de Júlia disparar. É ela? Sua voz tremia. Como você obteve isso? Não, não pode. É erro. Ele estava se perdendo. Os dedos tremiam enquanto segurava o aparelho. E então, em um instante, o mundo de Júlia virou de cabeça para baixo. Daniel completou a frase. A prova da traição. Você não pode fazer isso. Ela se sentiu como um furacão cataclísmico que ameaçava engolir tudo. A mulher, conhecida por ser uma advogada incisiva, sorriu. A sua traição está prestes a ser exposta. E sabe o que será mais interessante? As imagens comprovam que você também estava por trás dessa história de corrupção. Você não é o mártir que todos acham que é. Júlia estava paralisada, o peso das palavras dela soando como um trovão em sua mente. Traição? Corrupção? A angústia se misturava com a incredulidade. Como pode um homem que parecia ter tudo ser tão profundamente desonesto? A visão de Daniel, uma parede de arrogância, começou a desmoronar como um castelo de cartas. O clima voltou a esquentar com as perguntas que rapidamente tomaram forma. O murmúrio cresceu. As pessoas na sala trocavam olhares nervosos. Daniel havia se colocado em pé de guerra, mas as paredes da sua fortaleza começaram a se fechar como uma armadilha. Você não pode fazer isso comigo, ele gritou, desesperado, o tom de voz elevando-se em súplica. O príncipe encantado estava se tornando o vilão de sua própria história. Enquanto a sala se tornava um caos de vozes, Júlia não pôde evitar pensar na verdadeira natureza de Daniel. O homem forte em sua frente tinha camadas de mentiras que agora estavam prestes a ser reveladas. Mas e se a mulher tivesse razão? E se a história dele incluísse muito mais do que a ambição egoísta com a qual ela havia se deparado até agora? Nesse instante, o celular de Daniel vibrou uma vez mais, e ele atendeu com um tenso alô, seu rosto pálido como papel. Uma pausa gélida tomou conta da sala. O que mais poderia acontecer? O que viria a seguir poderia desestabilizar tudo, não só sua carreira, mas as vidas de todos ali. Por que os segredos de Daniel estavam se desmoronando em um espetáculo tão público? E o que Júlia realmente sabia dele? As perguntas se multiplicavam. A tensão se tornava cada vez mais insuportável. Uma coisa era certa: nada seria como antes. A verdade estava à espreita, e ninguém seria o mesmo quando tudo acabasse. O silêncio cortante na sala era ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos em Daniel, que ainda se recuperava do choque da ligação. Júlia podia sentir o frio na espinha. A tensão estava tão densa que parecia quase palpável. Daniel engoliu em seco, uma agonia visível cruzando seu rosto, enquanto a advogada dos concorrentes mantinha um sorriso desdenhoso. 2 segundos depois, uma explosão de sirenes cortou o ar, ecoando pela cidade. A inquietação cresceu, e a variação de olhares na sala refletia a preocupação coletiva. O que estava acontecendo? Agora a porta do escritório se abriu rapidamente, e 2 policiais, uniformizados e autoritários, irromperam na cena. A atmosfera mudou instantaneamente. O olhar da advogada se transformou, de um ar desdenhoso para pura perplexidade. Daniel Carvalho, você está sendo preso sob acusação de corrupção e fraude empresarial, anunciou um dos policiais, com um tom firme que reverberou na sala. A boca de Júlia secou. A realidade começou a desmoronar diante dela. A segurança estava desmoronando junto com a imagem que tinha de Daniel. O milionário, a figura de autoridade, estava diante dela, prestes a ser levado. Não, vocês não podem fazer isso! Daniel gritou, mas a voz dele soava vazia. Ele se virou para a advogada, como se buscasse uma salvação. Você me traiu! A acusação era uma lâmina aguda, cortante o suficiente para fazer os ouvintes se contorcerem. Mas a advogada apenas riu, uma gargalhada fria que ecoou pelo ambiente. Você realmente pensou que poderia esconder tudo isso? Eu tenho provas que podem arruinar você. E agora sua hora chegou.
O jogo acabou, Daniel. Sua confiança era aterrorizante. As palavras dela pareciam consumi-lo. O rosto de Daniel ficava cada vez mais pálido, o desespero refletido em seus olhos. Os policiais se aproximaram e o seguraram pelos braços, prontos para levar Daniel para a saída. A sala estava em um caos absoluto. Pessoas murmurando, algumas com as mãos cobrindo a boca, chocadas. Júlia não conseguia entender o que estava acontecendo. O homem que era uma lenda, um gigante financeiro, estava sendo arrastado como um criminoso comum. Todo o glamour parecia ter desaparecido, deixando apenas a realidade nua e crua. "Parem, eu não fiz nada!" Daniel gritou, lutando contra os policiais. Mas a cena já estava em movimento. À medida que ele era arrastado, Júlia notou algo em seus olhos. Não era apenas medo, mas uma profunda tristeza, como se ele soubesse que tudo estava prestes a desmoronar. E então, em um ato desesperado, Daniel se virou na direção de Júlia. "Você precisa saber. Você não viu tudo. Tem mais por trás disso." Sua voz estava cheia de uma urgência que fez o estômago dela revirar. Mas antes que pudesse processar a mensagem, um celular vibrou na mesa de Daniel, e ele conseguiu estender a mão para pegá-lo. "Não, isso nem pode acontecer!" ele exclamou, quase em pânico. Mas a advogada apenas olhou tranquila, como se já soubesse que aquele momento viria. Júlia se aproximou, quase instintivamente, perdida na inquietude. Daniel atendeu o telefone, a expressão dele mudando de desespero para um profundo terror. "O que você quer dizer com isso? As imagens?" "Não, você não pode." Ele soltou o celular, que caiu no chão, e o vidro se espatifou. "Não, não pode ser verdade." A sala estava em silêncio absoluto. O que mais poderia acontecer? O que mais Daniel escondia? A adrenalina correu pelo corpo de Júlia. Se tudo isso era verdade, se ele tinha realmente traído todos, qual era o verdadeiro Daniel? A advogada sorriu, sua confiança renovada. "Agora você vai pagar por tudo. E você, Júlia, também está nessa história." E então a frágil realidade em que Júlia acreditava começou a se desvanecer, como fumaça em um dia tempestuoso. O que ela realmente sabia sobre Daniel? As perguntas a atormentavam enquanto a situação se tornava uma tempestade cada vez mais incontrolável. O que significava isso para eles? O que estava por vir? A tensão era insuportável e a incerteza pairava no ar, como um fantasma que poderia devorar tudo e todos. A sala estava em silêncio absoluto. Todos os olhares estavam fixos em Daniel, que ainda se recuperava do choque da ligação. O que ele estava prestes a dizer fez o coração de Júlia disparar. Ele estava prestes a revelar um lado dele que ela nunca imaginou. Mas a tensão ficou ainda mais insuportável quando a advogada dos concorrentes, agora com uma expressão de triunfo, começou a se aproximar. "Você não pode fazer isso comigo!" Daniel gritou, mas sua voz soava fraca, perdida. O corpo dele tremia, e Júlia viu os olhos dele se encherem de algo que parecia desespero profundo. "Você precisa me ajudar, por favor." A advogada deu um sorriso sarcástico, inclinando a cabeça de lado. "Ajuda? Oh, Daniel, você não tem ideia do que realmente está acontecendo. Você se esqueceu de quem realmente é. Ou quem você foi na verdade." Júlia estava confusa. O que ela queria dizer com isso? O olhar de Daniel, que antes era de poder e controle, agora estava repleto de temor. Ele se virou para Júlia, quase em um apelo silencioso. "Você não sabe. Não sabe que..." Mas antes que ele pudesse terminar, tudo mudou. Um estrondo ecoou pela sala, e a porta se abriu com um golpe violento. Um grupo de homens encapuzados entrou, suas silhuetas ameaçadoras destacando-se contra a luz ofuscante do corredor. O pânico começou a invadir a sala. As vozes agora eram sussurros apressados, e Júlia sentiu o estômago se revirar. "Fiquem onde estão. Ninguém se move!" gritou um dos homens, brandindo uma arma. O caos tomou conta, e as pessoas começaram a gritar, apontar, desviar-se. A adrenalina correu pelas veias de Júlia. Uma mistura de medo e confusão tomou conta de sua mente. Como aquilo era possível? O que estava acontecendo? Daniel, em um ato de instinto, se lançou em frente a Júlia, seus olhos brilhando com uma determinação inesperada. "Não, não façam mal a ela!" Sua voz ecoou,
Mas a confusão e a urgência apenas pairavam no ar. O homem que liderava os outros encapuzados olhou para Daniel com um sorriso maligno. Você se esqueceu da sua pequena dívida, Daniel, e agora chegou a hora de pagar com juros. As palavras dele cortaram como uma faca. O que Daniel tinha a ver com eles? O coração de Júlia disparou enquanto buscava qualquer explicação. E então, em meio ao tumulto, tudo se desenrolou em um turbilhão. O homem que estava ao lado da advogada virou-se, revelando um pequeno dispositivo na mão. Está tudo aqui, Daniel. A verdade que você tentou esconder. As imagens, tudo o que você fez. E agora você vai pagar. O que estava acontecendo? O que Daniel havia feito? Júlia começou a juntar as peças na cabeça. Os segredos que Daniel guardava estavam prestes a serem expostos, e a sala estava prestes a ficar infernal. As vozes se misturavam em gritos e ordens, enquanto os homens encapuzados empurravam todos para trás. O choque estampado nos rostos de seus colegas, a advogada sorrindo como quem observa um espetáculo e Daniel começando a suar, tudo envolvia Júlia em uma rotação de pânico que parecia sufocá-la. E quando tudo parecia prestes a desmoronar, o celular de Daniel tocou novamente, mas ele já estava em outra dimensão, olhando para a situação como se não pudesse acreditar. Não, por favor, não façam isso. Ele estava desesperado, e a urgência nas palavras dele a atingiu como uma onda. Você teve sua chance, Daniel. Agora é tarde demais, disse o homem de maneira gélida. Então, de repente, uma explosão de luz e fumaça invadiu a sala. O som de uma bomba e o chão tremeu. Júlia caiu. Tudo se tornava um emaranhado de gritos, confusão e dor. Ela mal pôde ver o que estava acontecendo. Mas a última visão que teve foi a de Daniel sendo arrastado para trás, sua expressão marcada pelo terror absoluto. O caos tomou conta, as pessoas lutando para se levantar, para escapar, enquanto a fumaça engolia seus sentidos. A dúvida pairava no ar, e uma pergunta a atormentava. Que segredos mais devastadores estavam prestes a ser revelados? E mais importante ainda, quem realmente era Daniel Carvalho? E o que ele tinha a ver com tudo isso? Enquanto a sala se preenchia de gritos e imagens confusas, o mundo como Júlia conhecia, sem dúvida, estava mudando para sempre. A fumaça se espalhou rapidamente, quase engolindo a sala em um fedor de pólvora e destruição. Júlia estava deitada no chão, o coração disparado, sem saber o que estava acontecendo. O caos se desenrolava em sua frente como uma cena de filme de ação, mas era tudo muito aéreo. Algo em sua expressão clamava por compreensão. Então, como se tudo estivesse se desenrolando em câmera lenta, um dos encapuzados se aproximou de Daniel. Ele segurava um tablet na mão e uma expressão de satisfação no rosto. Acho que você se esqueceu de quem poderia ajudar a limpar seu nome, não é? O homem olhou ao redor, buscando a atenção de todos. Mas não sou só eu. Quem aqui realmente conhece Daniel? Ele fez uma pausa, permitindo que a pergunta pairasse no ar. Os murmúrios cresceram. Júlia se levantou, um impulso de se aproximar dele. O que você quer dizer? Ela gritou, mas sua voz mal se destacou em meio ao tumulto. O encapuzado se virou lentamente, e antes que ela pudesse processar, ele ativou o tablet. A tela iluminou-se e, em um piscar de olhos, uma VHS antiga começou a reproduzir. O som de risadas ecoou e Júlia fez uma careta, confusa. Essas são as verdadeiras memórias de Daniel, o que ele tentou esconder. A voz do homem era carregada de desprezo. O vídeo mostrava um Daniel muito mais jovem, cercado por pessoas, rindo e se divertindo em festas luxuosas. Mas então a imagem mudou para uma cena sombria, uma briga intensa em uma sala, onde Daniel estava no meio, com uma expressão de desespero e raiva. Ele parecia outra pessoa. Isso é, eu não fui eu, Daniel murmurou, a voz trêmula. Mas Júlia notou um leve tremor nas mãos dele, como se ele estivesse se recordando de algo muito profundo. Foi nesse momento que tudo desabou. O tablet começou a mostrar detalhes que ninguém esperava, imagens de negociações obscuras, e a verdade estava exposta
como um fogo queimando tudo ao redor. Você se esqueceu que eu estava com você naquele dia, não é? O dia em que tudo mudou. O encapuzado riu, e a sala encheu-se de silêncios chocados. Eu sabia que você ia ser grande, Daniel, mas você não poderia ter me deixado de lado. No fim, o que você fez? Você se tornou o monstro que jurou combater. Ele gesticulou, e as pessoas atrás dele começaram a murmurar mais. Júlia olhou para Daniel. Ele parecia paralisado, preso entre o medo e a vergonha. Finalmente, com um movimento brusco, ele se virou para a advogada, que assistia tudo com um sorriso maquiavélico. Você planejou isso, não é? Você puxou todas as linhas. A raiva na voz dele era palpável. Foi você que me forçou a isso, ela respondeu calmamente. Seu olhar era de desprezo. Você achou que poderia escapar das suas ações, que eu não saberia? O clima na sala ficou elétrico. Júlia estava prestes a questionar a advogada, mas foi interrompida por um grito estrondoso. Um dos encapuzados avançou, e em um movimento rápido, Daniel se colocou na frente de Júlia, como se pudesse protegê-la. Não deixe que ela faça mal a você, ele gritou, a adrenalina correndo nas veias. E então o inesperado. Em meio à confusão, uma explosão repentina disparou da porta principal. A entrada desmoronou com a força de uma bomba. O barulho foi ensurdecedor, e o chão tremeu sob os pés de todos. O pânico se instaurou em segundos. Quando a poeira assentou, um homem robusto e conhecido por todos adentrou no escritório. Era o pai de Daniel, o verdadeiro poder por trás da empresa. "Chega!" ele bradou, com uma voz que penetrava a fundo. "Vocês não têm ideia do que estão mexendo." O olhar dele era um misto de raiva e desespero. Enquanto a sala se enchia de confusão, Júlia percebeu que a verdade que estava prestes a emergir estava longe de ser simples. Quem era aquele homem que acabara de entrar? Que segredos mais estavam prestes a ser revelados? E mais importante, Daniel era realmente o vilão que todos pensavam? Ou havia muito mais escondido por trás daquela fachada de sucesso? As perguntas a rodeavam como um redemoinho, e o futuro deles nunca pareceu tão incerto. Enquanto o pai de Daniel entrava no escritório com sua presença imponente, a sala estava tomada pelo caos. Os encapuzados hesitaram, seus olhares se desviando para o novo intruso. O homem mais velho era uma figura poderosa, uma pessoa que todos respeitavam, mas a tensão no ar era palpável, e o clima daqui para frente não seria nada fácil. "Você está fora do seu lugar, pai." Daniel gritou, a raiva transbordando. "O que você faz aqui? Agora não é hora para você." Mas antes que pudesse terminar, o pai interrompeu. "Agora é exatamente a hora de você perceber a gravidade da situação." Sua voz era profunda, cortante. O olhar que ele lançou para os encapuzados tinha um peso que fez todos recuarem um passo. "Esses homens não são o que parecem. O que você fez, Daniel, foi muito além do que qualquer um pode imaginar." Uma marejada de confusão tomou conta de Júlia. O que ele queria dizer? Não era apenas uma briga de poder entre Daniel e a advogada. Havia muito mais em jogo. Os murmúrios se intensificaram enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo. Agora, os encapuzados se moviam como se estivessem hesitando, a tensão nos rostos deles mudando para algo mais cauteloso. "Não me empurre, Daniel. Você sabe que eu não estou aqui para brincar." O pai disparou, e um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Era como se todos soubessem que estavam prestes a entrar em um território desconhecido. Então, em um momento explosivo, Daniel apontou para a advogada. "Ela é a responsável por isso. Ela planejou tudo." "Tudo." A gritaria ecoou e a advogada sorriu, sua confiança apenas crescendo. "Você sempre foi um fracasso, Daniel. Não consegue nem proteger a própria imagem." Mas nem mesmo a percepção da traição era o que realmente chocava Júlia. Nesse ponto, ela viu algo no tablet que o encapuzado segurava e que iluminou sua mente. Uma imagem familiar, uma foto, um momento gravado em pixels. Era ela mesma, em uma festa antigas, rindo com pessoas que agora pareciam obscuras. E mais, perto dela, uma figura que parecia Daniel,
mas não exatamente o mesmo. O rosto dele era mais jovem, menos marcado pela arrogância. Você não se lembra? A advogada disse, como se estivesse se divertindo. Essa menina ao seu lado? Ah, sim. Aquela que poderia ter sido sua aliada, mas você a deixou para trás. A indignação atingiu o fundo da alma de Júlia. O histórico delas estava interligado. Ela não podia acreditar que fazia parte de um jogo tão grande. Daniel olhou para Júlia, e o desespero nos olhos dele falava mais do que palavras. Você não sabe, não é o que parece. Ele estava quase implorando. O pai dele piscou, cheio de um arrependimento repentino, como se estivesse prestes a contar um segredo devastador. E então, como um relâmpago rasgando a tempestade, o encapuzado com o tablet soltou a bomba. Não adianta, Daniel, sua hora chegou. Se você não se lembra, peça sua amada aqui que te conte a verdade. A sala congelou. Todos os olhares se voltaram para Júlia. O coração dela disparou. O que estava acontecendo? A impressão de que ela tinha dado a vida por um homem cujas mentiras agora estavam prestes a explodir em sua frente a consumiu. O que ela não sabia. O que você sabe sobre nós? O pai de Daniel rugiu, puxando as cordas de um mistério que estava prestes a se desvanecer nas sombras. A advogada apenas observava satisfeita. Ah, essa é a parte divertida. A verdade é que todos vocês estavam nessa trama. E agora o show começa. E então, um riso estrondoso ecoou de todos os lados. E o que parecia ser uma batalha de vontades começou a se transformar em um jogo ameaçador. Júlia, sentindo o chão escorregar sob seus pés, olhou para Daniel, buscando uma resposta, enquanto uma parte dela percebia que o que vinha a seguir poderia mudar tudo o que conhecia. A verdade estava ali, prestes a vir à tona, mas as consequências dessa revelação deixavam uma sombra sobre o futuro, que nenhum deles poderia prever. A sala estava em silêncio absoluto. Todos os olhares estavam fixos em Daniel, que ainda se recuperava do choque da ligação. O que ele estava prestes a dizer fez o coração de Júlia disparar. Ele estava prestes a revelar um lado dele que ela nunca imaginou. Mas a tensão ficou ainda mais insuportável quando a advogada dos concorrentes, agora com uma expressão de triunfo, começou a se aproximar. Você não pode fazer isso comigo! Daniel gritou, mas sua voz soava fraca, perdida. O corpo dele tremia, e Júlia viu-os. Ajuda! Oh, Daniel, você não tem ideia do que realmente está acontecendo. Você se esqueceu de quem realmente é. Ou quem você foi, na verdade. Júlia estava confusa. O que ela queria dizer com isso? O olhar de Daniel, que antes era de poder e controle, agora estava repleto de temor. Ele se virou para Júlia, quase em um apelo silencioso. Você não sabe que... Mas antes que ele pudesse terminar, tudo mudou. Um estrondo violento cortou o ar e a porta do escritório foi arrombada. O impacto foi tão forte que as luzes tremeluziram e em um instante um grupo de pessoas armadas entrou, suas silhuetas ameaçadoras destacando-se contra a luz ofuscante do corredor. Júlia congelou. O pânico se instalou na sala. Pessoas começaram a gritar e os encapizados impulsivamente começaram a apontar suas armas. Fiquem onde estão! Ninguém se mexa! Gritou um dos homens, enquanto outros cercavam a sala. O caos cresceu rapidamente. Daniel fez um movimento instintivo, colocando-se à frente de Júlia num gesto protetor. Não façam nada com ela! Sua voz ecoou aflita. Mas a tensão explodiu quando um dos encapuzados se aproximou de Daniel. Ele segurava um tablet. Você pensou que podia escapar, não é? Agora tá feito. Aquela frase atingiu como um raio, fazendo o coração de Júlia disparar. Então, a imagem na tela começou a piscar. Era um vídeo, nítido e cheio de cores vívidas, mas a cena era aterradora. Daniel, mais jovem, estava em um escritório, cercado por homens de negócios. Todos pareciam felizes, rindo e brindando. Mas em segundos, a imagem mudou. O ambiente se tornou sombrio e Júlia viu Daniel envolvido em uma briga feroz.
A mistura de raiva e desespero em seu rosto era inconfundível. O que é isso? Daniel murmurou, totalmente chocado. A sala estava em choque. O encapuzado soltou uma gargalhada. Você não se lembra desse dia? O dia em que você se tornou um traidor? A realidade começou a mudar à medida que as lembranças eram reveladas. Mais imagens apareceram. Daniel em negociações duvidosas, cercado por figuras sombrias. Júlia sentiu um nó na garganta. O que ela estava vendo não se alinhava com a imagem que ela tinha dele. Você nunca foi o mártir que tinha a ideia de ser. A advogada da concorrência se meteu. Seu tom era vitorioso. Era tudo uma farsa. Você se sacrificou, mas nunca pensou em quem realmente era. Então, com a fumaça ainda flutuando na sala, um dos encapuzados se virou e apontou a arma diretamente para Daniel. Você vai nos contar onde está o que prometeu, agora! Daniel, com os olhos arregalados, olhou para Júlia e ali, em um momento de pura angústia, o tempo quase parou. Ele estava prestes a falar. O que seria? O que mais ele escondia? As paredes apertavam ao redor deles, e os rostos dos colegas estavam pálidos e aterrorizados. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um barulho estrondoso explodiu da porta de entrada. Uma figura alta e robusta, vestido de forma elegante mas imponente, entrou. Era o pai de Daniel. Chega! Ele gritou, a voz ecoando forte e autoritária. O olhar desafiador dele tinha o poder de interromper a confusão, pelo menos por um instante. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O pai de Daniel olhou diretamente para o encapuzado. Deixe meu filho em paz! Mas com um movimento rápido, um dos homens armados se virou e disparou. O tiro ecoou pela sala, seguido por um grito agonizante. Entre o caos do momento, foi a figura que estava ao lado do pai de Daniel que caiu. Júlia congelou ao perceber que não era apenas um estrondo. Era o pai de Daniel, caindo no chão, uma expressão de incredulidade estampada no rosto. Uma onda de choque percorreu a sala. Júlia sentiu a realidade se desvanecer. O que estava acontecendo? A verdade que estava para ser revelada agora parecia insignificante diante do horror. Ela virou a cabeça para Daniel novamente, e por um segundo as expressões dele mudaram, de sono e temor para uma fúria palpável. Não! O que você fez? Ele gritou, enquanto o caos se desenrolava e as consequências daquela noite desmoronavam ao seu redor. Mas a verdade que estava prestes a ser revelada estava sufocada pelo desespero. O que significava tudo isso? A sala, agora uma tempestade de sombras e segredos desmoronados, deixou Júlia sem chão. O que mais poderia ser revelado? Que segredos ainda estavam escondidos, prontos para serem expostos no momento mais sombrio? Enquanto o sangue escorria e os ecos de gritos ressoavam, o futuro deles se tornava cada vez mais incerto. A sala estava em silêncio absoluto. Todos os olhares estavam fixos em Daniel, que ainda se recuperava do choque da ligação. O que ele estava prestes a dizer fez o coração de Júlia disparar. Ele estava prestes a revelar um lado dele que ela nunca imaginou, mas a tensão ficou ainda mais insuportável quando a advogada, agora com uma expressão de triunfo, começou a se aproximar. Você não pode fazer isso comigo! Daniel gritou, mas sua voz soava fraca, perdida. O corpo dele tremia e Júlia viu os olhos dele se encherem de algo que parecia desespero profundo. Você precisa me ajudar, por favor. A advogada deu um sorriso sarcástico, inclinando a cabeça de lado. Ajuda? Oh, Daniel, você não tem ideia do que realmente está acontecendo. Você se esqueceu de quem realmente é, ou quem você foi, na verdade. Júlia estava confusa. O que ela queria dizer com isso? O olhar de Daniel, que antes era de poder e controle, agora estava repleto de temor. Ele se virou para Júlia, quase em um apelo silencioso. Você não sabe que, mas antes que ele pudesse terminar, tudo mudou. Um estrondo violento cortou o ar e a porta do escritório foi arrombada. O impacto foi tão forte que as luzes tremeluziram, e em um instante, um grupo de homens armados entrou.
suas silhuetas ameaçadoras destacando-se contra a luz ofuscante do corredor. Júlia congelou. O pânico se instalou na sala. Pessoas começaram a gritar, e os encapuzados imediatamente apontaram suas armas. "Fiquem onde estão! Ninguém se mexa!" gritou um dos homens, enquanto outros cercavam a sala. O caos cresceu rapidamente. Daniel fez um movimento instintivo, colocando-se à frente de Júlia num gesto protetor. "Não! Não façam nada com ela!" Sua voz ecoou aflita. Mas a tensão explodiu quando um dos encapuzados se aproximou de Daniel. Ele segurava um tablet. "Você pensou que podia escapar, não é? Agora está feito." Aquela frase atingiu como um raio, fazendo o coração de Júlia disparar. Então a imagem na tela começou a piscar. Era um vídeo, nítido e cheio de cores vívidas, mas a cena era aterradora. Daniel, o mais jovem, estava em um escritório, cercado por homens de negócios. Todos pareciam felizes, rindo e brindando. Mas em segundos, a imagem mudou. O ambiente se tornou sombrio e Júlia viu Daniel envolvido em uma briga feroz. A mistura de raiva e desespero em seu rosto era inconfundível. "O que é isso?" Daniel murmurou, totalmente chocado. A sala estava em choque. O encapuzado soltou uma gargalhada. "Você não se lembra desse dia? O dia em que você se tornou um traidor?" A realidade começou a mudar à medida que as lembranças eram reveladas. Mais imagens apareceram. Daniel em negociações duvidosas, cercado por figuras sombrias. Júlia sentiu um nó na garganta. O que ela estava vendo não se alinhava com a imagem que ela tinha dele. "Você nunca foi o mártir que tinha ideia de ser." A advogada se meteu. Seu tom era vitorioso. "Era tudo uma farsa. Você se sacrificou, mas nunca pensou em quem realmente era." Então, com a fumaça ainda flutuando na sala, um dos encapuzados se virou e apontou a arma diretamente para Daniel. "Você vai nos contar onde está o que prometeu. Agora." Daniel, com os olhos arregalados, olhou para Júlia. E ali, em um momento de pura angústia, o tempo quase parou. Ele estava prestes a falar. O que seria? O que mais ele escondia? As paredes apertavam ao redor deles, e os rostos dos colegas estavam pálidos e aterrorizados. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um barulho estrondoso explodiu da porta de entrada. Uma figura alta e robusta, vestido de forma elegante mas imponente, entrou. Era o pai de Daniel. "Chega!" ele gritou, a voz ecoando forte e autoritária. O olhar desafiador. Ele tinha o poder de interromper a confusão, pelo menos por um instante. "Vocês não têm ideia do que estou fazendo." O pai de Daniel olhou diretamente para o encapuzado. "Deixe meu filho em paz." Mas com um movimento rápido, um dos homens armados disparou. O tiro ecoou pela sala, seguido por um grito agonizante. Entre o caos do momento, foi a figura que estava ao lado do pai de Daniel que caiu. Júlia congelou ao perceber que não era apenas um estrondo, era o pai de Daniel, caindo no chão, uma expressão de incredulidade estampada no rosto. Uma onda de choque percorreu a sala. Júlia sentiu a realidade se desvanecer. O que estava acontecendo? A verdade que estava para ser revelada agora parecia insignificante diante do horror. Ela virou a cabeça para Daniel novamente e, por um segundo, as expressões dele mudaram, de sono e temor para uma fúria palpável. "Não! O que você fez?" ele gritou, enquanto o caos se desenrolava e as consequências daquela noite desmoronavam ao seu redor. Mas antes que a confusão pudesse se acalmar, uma segunda explosão irrompeu pela sala. Em um canto, onde uma das janelas havia estilhaçado com o impacto de um disparo. Era um tiro certeiro. A sala tremeu. O encapuzado que tinha o tablet não conseguiu se conter. E em uma fração de segundo, Daniel gritou: "Cuidado!" Mas foi tarde demais. Um dos homens atrás dele caiu, a expressão de choque estampada no rosto, enquanto o sangue escorria pela camisa. Os outros encapuzados, agora fora de si, começaram a disparar contra todo mundo, atingindo não só Daniel, mas também a advogada. Júlia sentiu a adrenalina correr por suas veias.
A sala, que antes era um campo minado de segredos e mentiras, agora se tornava um cenário de pânico absoluto. No meio do caos, um deles arfou, tirando a máscara. O olhar era familiar. Júlia paralisou, reconhecendo o rosto. Era Eric, o colega de faculdades, alguém que sempre ajudou e incentivou em sua carreira. Eric, o que você está fazendo? Sua voz saiu como um sussurro, incrédula. Desculpe, Júlia. Você não entende. Isso é maior do que todos nós. Ele parecia desesperado, mas mais do que isso, havia algo sombrio em seu olhar que a deixou com um frio na espinha. Antes que ela pudesse reagir, ele se virou, mirando diretamente em Daniel. É hora de acertar as contas, Daniel. Você não pode fugir disso dessa vez. E então, tudo virou um maremoto. Os laços se rompendo, as verdades sendo expostas. Ela se deu conta de que suas expectativas sobre Daniel, sobre todos ali, poderiam ser a maior farsa de todas. O que mais estava escondido sob a superfície? Qual era o verdadeiro papel de Eric? E o mais importante, a luta apenas havia começado. A cena estava caótica. Gritos ecoavam, enquanto o ambiente parecia tremer sob a tensão. Daniel, ainda em estado de choque, encarava a imagem na tela que o condenava. A sala, antes cheia de expectativa, agora era um campo de batalha entre verdades expostas e mentiras desmoronadas. Você não pode me deixar aqui, Júlia, Daniel implorou, sua voz embargada. Ele estava cercado por sombras, e o desespero em seus olhos era palpável. Ela sentiu o coração se apertar por ele. Mas a verdade estava ali, diante deles. Eric, seu colega de faculdade, estava no meio da confusão, apontando a arma. O medo e a confusão rivalizavam dentro dela. Como você pode fazer isso? Júlia gritou, sua voz soando claro no caos. Nós éramos amigos. O que aconteceu? Eric hesitou, a emoção se misturando à raiva. Ele era um aliado. Não deveria estar do outro lado. A verdade do passado entre eles parecia um eco distante. A advogada maliciosa sorriu, deleitando-se com o espetáculo. Todos vocês são apenas peças nesse jogo. Desde o começo, Daniel idealizou ser um salvador. Mas com escolhas vem consequências. Cada palavra dela caía como uma gota gelada, e a sala explodiu novamente em gritos. O pai de Daniel, caído, levava todos à beira do desespero. O que estava acontecendo aqui? O que você se meteu, Daniel? Sua voz soava distante, quase sombria. O filho agora tinha que escolher: salvar-se ou enfrentar os fantasmas do passado que atormentavam sua imagem. Daniel se virou para Júlia, e um novo brilho de determinação brilhou em seus olhos. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Não sou o vilão dessa história. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para lutar. Havia um plano, algo que eu tinha certeza que daria certo para todos nós. E antes que ele pudesse explicar mais, Júlia tomou uma decisão. A verdade precisa ser contada, Daniel. Não podemos mais nos esconder. O choque em seu rosto foi instantâneo, mas havia uma centelha de esperança. Enquanto o caos parecia aumentar, ela entendeu. Saindo de sua zona de conforto, pela primeira vez, ela se sentia forte. Não apenas como uma estagiária, mas como alguém que tinha poder sobre a situação. Eric, você quer o quê? Dinheiro? Conexões? Ela gritou, desafiando-o. Você pensou que isso ia te salvar? Você não percebe que esse jogo é maior do que todos nós? A tensão na sala era palpável quando Eric hesitou. É como se a revelação de Júlia acendesse uma luz em meio à escuridão. É isso que todo mundo busca, não? Cada um tentando sobreviver nessa teia de mentiras. Mas o que realmente importa é o que fazemos no final. Com um movimento inesperado, Eric abaixou a arma. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O dilema entre a amizade e a ambição pairava no ar. Finalmente, ele se virou e, com os olhos cheios de lágrimas, disse: Eu queria ser alguém. E assim, quando a sala estava prestes a desmoronar completamente, um novo pacto começou a tomar forma. Dançavam nas sombras da culpa e do arrependimento, mas havia um vislumbre de esperança, uma chance de redenção.
Enquanto as sirenes da polícia se aproximavam, Júlia olhou para Daniel. Este era o momento de decidir. Você está pronto para mudar, Daniel? Para enfrentar seu passado? Ele sorriu, uma expressão nova, um reconhecimento da verdade. Sim, e não importa o que acontecer, isso é só o começo. Assim, com a tempestade se dissipando e as sirenes ecoando como uma nova canção, ela percebeu que o verdadeiro poder reside nas escolhas que fazemos, nas conexões que criamos e nas consequências que aceitamos. No fim, o que você realmente se torna? Um heroísmo superficial ou alguém que enxerga além dos próprios interesses? Em um mundo onde cada escolha pode moldar vidas, a pergunta que fica é esta: até onde você iria para proteger quem ama? Não se esqueça, o limite é você mesmo. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos juntos. Comente abaixo suas reações e teorias sobre este final. Sua voz importa. E, por favor, compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos nessa jornada.